filha, Senhor Jesus, Deus. O nervosismo, Pai, coloca a tua calma, para que ela venha expressar a tua palavra, a tua verdade, Pai, e venha nos abençoar nessa noite. É o que te pedimos, Pai. Louvamos o teu nome, amém, Deus. Amém, galera. Glória a Deus. A pessoa que ia pregar nessa noite, ela não pôde estar aqui conosco. E aí, eu me arrumando para vir para cá, Rodrigo falou assim, por que você não leva uma reflexão? Aí eu falei assim, mas eu não preparei nada, eu não tenho nada assim para dar. E o Rodrigo falou assim, mas você levou uma reflexão boa no pit stop, leva essa palavra. Então tá bom. E aí, chegando aqui, eu comecei a orar, né, para falar aquilo que eu tinha ministrado no pit stop, e o Senhor falou no meu coração que não era para eu falar nada disso. E ali, sentado, o Senhor começou a ministrar no meu coração o que eu era para falar hoje. E aí eu peguei um papel lá embaixo, comecei a rabiscar, escrever. As palavras assim estão muito ainda vivas no meu coração. Eu peço a Deus para que eu consiga expressá-la e que vocês possam entendê-la da maneira que o Espírito Santo colocou no meu coração. Amém? E hoje cedo eu conversei com uma tia minha, hoje à tarde. E essa minha tia, ela está em tratamento, ela descobriu que ela está com câncer de mama. E ela foi uma tia que ajudou muito na minha infância. Enquanto minha mãe trabalhava, essa minha tia cuidava de mim. E quando minha mãe faleceu, eu tinha 5 anos. E o maior medo da minha mãe era que eu me desviasse, porque meu pai era espírita. Que eu fosse para esse caminho. E essa minha tia, assim, me ensinou Cristo, me levou para Cristo, falava de Cristo. Eu lembro como se fosse hoje. Eu muito criança, muito nova, ela abrindo a Bíblia e mostrando aquela passagem que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. São coisas que ela plantou no Senhor e que hoje eu frutifico, que hoje eu vivo essa verdade na minha vida. Então eu tenho um apreço muito, muito forte por ela. E quando ela descobriu que ela estava com câncer de mama, para ela foi muito difícil, porque ela viveu isso, porque a minha mãe morreu de câncer de mama. Então, ela viveu todo o sofrimento da minha mãe, ela viveu toda aquela dor da minha mãe, mas eu entendo que Deus está fazendo grandes coisas na vida dessa minha tia, porque todo mundo aqui sabe que no Rio a crise está muito complicado. Os hospitais não estão atendendo. Essa semana mesmo eu vi uma reportagem de pessoas com câncer que já estavam 2 meses em fazer quimioterapia, porque chegavam lá, não tinha como e tinha que voltar para casa. E Deus abriu uma porta para essa minha tia tremenda. Ela foi para São Paulo fazer esse tratamento. Ela largou a casa dela, os filhos, o marido, por um tempo. Mas eu creio que foi uma porta que o Senhor abriu lá. Ela ficou na casa de parente, assim, da parte do marido dela, onde hospedaram ela, onde ela tem uma casa, onde que ela está tendo um atendimento, assim, maravilhoso, num hospital muito bom. Então, eu creio que Deus está trabalhando no coração dela. E por que eu estou falando disso tudo? Porque no meio dessa conversa com ela me disse que por esses dias ela ficou imaginando o que minha mãe tinha passado, aquilo que minha mãe tinha vivido, e ela lembrou de quando eu era bebê, e ela me colocava no colo dela, me levava para a sala para me fazer dormir, para que minha mãe pudesse dormir bem, para poder trabalhar no dia seguinte. E quando Deus levou a minha mãe, ela disse que ela tinha ficado muito revoltada. Não sei se revoltada é a palavra certa, mas ela não entendia muito bem o porquê Deus tinha levado minha mãe. Porque minha mãe era uma pessoa muito boa, que fazia o bem para as pessoas, que conhecia Cristo. E meu pai era uma pessoa muito malvada, uma pessoa que servia as trevas. Então, ela tinha essa coisa com ela de não entender. E ela escreveu uma mensagem assim para mim. Hoje, eu entendo. Hoje, eu consigo entender aquilo que Deus fez.
E com toda essa conversa, eu fiquei refletindo sobre vários aspectos. Deus me trouxe assim, uma reflexão sobre algumas coisas que o Espírito ministrou no meu coração e que eu quero compartilhar com você mediante essa conversa que eu tive com minha tia. Eu queria que você abrisse lá em João 4. Lá em João 4, no versículo 23 e 24. Quem achou aí, diga amém aí. Amém? Diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito. Repete comigo. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. E eu fiquei aqui meditando nessa passagem em que diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorarão em espírito e em verdade. Mas para adorar ao Senhor da maneira que o Senhor quer, é necessário que a gente discerne as coisas espirituais. Porque aqui diz, em espírito e em verdade. E se nós formos cristãos que não discernimos as coisas espirituais, nós não somos cristãos. Nós dizemos que somos, mas não somos. Porque os verdadeiros cristãos, aqueles que dizem que seguem a Cristo, eles discernem das coisas espirituais. Porque Deus é espírito. E para que a gente possa entender o que Deus faz na nossa vida, o que Deus faz na vida das pessoas e o que Deus faz ao redor, o que acontece, é necessário que a gente esteja no Espírito. E, às vezes, a gente vê pessoas se revoltando e pessoas não entendendo o agir de Deus. Por que as coisas acontecem? Por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu com fulano ou com Beltrano? Algumas pessoas se revoltam, algumas pessoas se entristecem e elas acabam colocando a culpa em Deus, quando algo não sai como elas esperam. E se tem alguma pessoa culpada nessa história toda, não é Deus, somos nós. Porque nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. E aí quando elas não acontecem do jeito que a gente quer, a gente vai lá e culpa Deus. Mas será que nós oramos e entregamos a Deus aquilo que nós nos propusermos a fazer? Ou aquilo que a gente tem feito? Será que se algo não deu certo, a gente para e pensa, não deu certo, mas será que eu orei ao Senhor? Será que era isso que eu tinha para fazer? E a gente precisa perguntar a Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Qual é a atitude certa a tomar? Qual é o caminho que a gente tem que seguir? Para que a gente não se frustre e nem se decepcione com as nossas atitudes. E viver de acordo com a nossa vontade, a gente vai viver, mas a gente vai colher as consequências daquilo que não agrada ao Senhor ou da vontade que nós temos e que mais tarde a gente descobre que não era aquilo. Mas será que vale a pena viver segundo a nossa vontade? Será que a gente tem vivido segundo a nossa vontade? Ou será que a gente tem vivido segundo a vontade de Deus para as nossas vidas? Eu queria ler com vocês lá em 1 João 4. João 4 e 4. E eu quero te dizer que vale a pena viver a vontade do Senhor para as nossas vidas. Vale a pena o esforço, vale a pena todo o investimento, porque certamente nós vamos colher só frutos bons para a nossa vida e para a vida das pessoas que nos cercam. E lá em 1 João 4, versículo 4, diz assim, vou ler do 4 ao 6. Filhinhos, vós sois de Deus
e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles, as pessoas que estão lá fora, procedem do mundo. Por essa razão, eles falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós, vocês, somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Para que a gente possa conhecer o espírito da verdade e o espírito do erro, nós temos que estar em Deus. E através de Deus discernimos as coisas do Espírito Santo de Deus. Porque nós vivemos nesse mundo, mas nós não pertencemos a ele. Eu lembro que alguém falou isso, agora eu não lembro quem, mas isso ficou muito latente no meu coração. Imagine um rolo de barbante, né? Um rolo muito grande. Aí você pega esse barbante, a pontinha desse barbante. Aquela pontinha ali simboliza a nossa vida aqui na Terra. Muito rápida, muito passageira. E o resto do barbante, do rolo enorme, significa a nossa vida eterna no céu com o Senhor. Eu fico imaginando se por um segundo, por algum momento, Deus nos deixasse ver com os nossos olhos e sentir aquilo que nós vamos viver na vida eterna, a gente com certeza pararia de se preocupar tanto com a nossa vida, porque às vezes nós somos tão egoístas, né? Nós nos preocupamos tanto com a nossa vida, tanto com as nossas coisas, com a nossa casa, nos apegamos tanto às pessoas que nos cercam, enquanto se a gente for ter dimensão que a gente não pertence a esse mundo, que a gente tem a vida eterna pela frente, que isso é tão passageiro, isso é tão pequeno, provavelmente muitas das nossas atitudes seriam diferentes do que elas são. E tem coisas que nós só vamos entender que Deus faz na nossa vida depois de algum tempo. Mas a nossa diferença, que discernimos as coisas do Espírito, e só quem entende as coisas do Espírito é quem também tem o Espírito Santo, como diz aqui, aquele que é de Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Para ele nós somos loucos, somos fanáticos, nossa, sabe, nós, como se nós fôssemos de outro mundo, e realmente nós somos de outro mundo. Só que essas coisas que Deus faz, que a gente não entende, qual é a nossa diferença para os que estão lá fora? Nós não colocamos a culpa em Deus. As coisas que a gente não entende, as coisas que não acontecem do jeito que a gente quer, nós não colocamos a culpa em Deus, porque o Espírito Santo ministra no nosso espírito paz. E a gente consegue caminhar no Senhor mediante as coisas que nós não nos conformamos, mas em paz, porque a gente crê que lá na frente a gente vai entender, porque tudo tem um propósito. E se nós formos pensar nas coisas de Deus, com a nossa mente humana, essa mente tão limitada, tão fraca, tão cheia de coisas impuras, com certeza nós vamos nos decepcionar e nós vamos nos frustrar. Mas quando a gente começa a se encher do Espírito Santo, da palavra do Senhor, da oração, do poder, da graça de Deus, nós começamos a discernir as coisas espirituais. E às vezes nós começamos a entender coisas que pessoas falavam para a gente, que a gente achava que as pessoas estavam loucas, e a gente começa a entender, porque o Espírito que está lá é o mesmo Espírito que está em nós, é o mesmo Espírito que está na igreja, e nós começamos a discernir o reino, aquilo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, além das coisas carnais e materiais aqui dessa terra. E quem não está ligado no Espírito Santo, não adianta que não vai entender, né? Por isso que eu já falei aqui, que algumas pessoas nos acham loucos, fanáticos, que acham que a gente fala coisas que não tem nada a ver, que é besteira, porque elas não vão entender, porque elas não nos ouvem, porque elas são do mundo, elas fazem parte do mundo. Só elas vão ouvir o mundo os ouve. E eu queria abrir com você lá em 1 Coríntios.
que resume um pouco isso do que eu estou falando. 2 Coríntios 2, do 14 ao 16. Diz assim, amém? Segunda, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Eu vou ler do 14 ao 16. Diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem, como é que está na sua Bíblia? Espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Então, tudo isso que eu falei, tudo isso que a palavra diz, há uma garantia para nós. Há uma promessa de vivermos espiritualmente. Essa promessa está lá em Romanos 8, 28. Que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muitas das vezes a gente só fica aqui nessa primeira parte, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantas pessoas amam a Deus? Mas quantas são as pessoas que são chamadas por Deus para viver um propósito nele, têm vivido esse propósito? Eu quero te falar, se você foi chamado por Deus para viver um propósito de Deus, e se você tem vivido esse propósito de Deus, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Por mais que você não entenda, por mais que você não compreenda, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Mas é necessário ter sido chamado pelo Senhor, ter esse propósito de Deus na sua vida, saber qual é e o principal, exercê-lo. E tudo tem um porquê. É uma breve reflexão, bem rápida. Eu quero finalizar dizendo que tudo tem um porquê de acontecer na nossa vida, correto? Tudo tem um porquê, nada acontece por acaso. Às vezes, é um porquê das nossas vontades. Ah, aconteceu isso porque eu quis fazer isso. Aconteceu aquilo porque foi a minha vontade de fazer isso. E existe o porquê de viver a vontade de Deus. Aconteceu isso na minha vida porque eu fiz a vontade de Deus. Aconteceu aquilo na minha vida porque eu quis viver, porque eu vivi a vontade de Deus. Então, tem duas vertentes. Ou você vive algo e você colhe pelas suas vontades, ou você vive algo e colhe pela vontade de Deus. E o que eu quero te perguntar nessa noite é o que você quer viver. Segundo a sua vontade ou segundo a vontade de Deus? E qual é o propósito em Deus? Qual o seu propósito em Deus? Eu queria que você fechasse os seus olhos, que você saísse aqui dessa noite com essas duas perguntas. O que você quer viver? O que você tem vivido? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Não sei, se hoje eu te perguntar: ei, qual o seu propósito em Deus? O que Deus te revelou? Qual o seu chamado? Por que você está aqui nessa terra? Porque na palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que você tem vivido? O que você tem feito em prol do reino? E eu quero orar com você, para que o Espírito Santo de Deus possa falar no seu coração, para que você saia daqui reflexivo nessa noite, e para que, mais do que nunca, você queira viver a vontade do Senhor na sua vida. E se você ainda não sabe o seu propósito: Letícia, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei porque eu estou aqui nessa noite, eu não sei porque eu estou na minha escola, na minha faculdade, no meu trabalho, eu não sei porque são esses amigos que eu tenho, eu não sei qual é o propósito, eu não sei, Letícia, eu não sei.
Então o Senhor quer te revelar, porque todos, Ele chamou a todos. Todos são chamados por Ele individualmente. A cada vida Ele dá um propósito para seguir. Então, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós nessa noite, Pai. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, com o coração e com a mente aberta para te receber. Porque nós cremos, Senhor, que Tu és o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Não há outro Deus além de Ti, não há outro Senhor além de Ti, Senhor. E se Tu morrestes numa cruz por amor a mim, Senhor, eu quero dar a minha vida para Ti. Eu quero viver a Tua vontade, eu quero morrer para mim mesma, eu quero crucificar o meu eu, as minhas mazelas, Senhor, aquilo que não Te agrada, Pai, eu quero colocar no Seu altar nesta noite. Senhor, eu quero rasgar o meu coração, porque eu creio que Tu estás aqui, que Tu quer falar conosco. Senhor, venha se relacionar comigo, Pai, porque eu quero me relacionar contigo. Porque eu quero viver os Teus sonhos. Porque eu quero viver os Teus propósitos. Porque eu quero viver tudo aquilo que Tu tens para mim. Porque amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, eu não quero se arrepender daquilo que eu tenho vivido. Porque eu quero viver a Tua vontade. Porque na Tua palavra diz que a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então, por que viver a minha? A minha traz tristeza, a minha vontade traz desilusão, a minha vontade traz depressão, a minha vontade traz morte. E eu quero viver em Ti, porque Tu veio para dar vida e vida em abundância. Deus, eu quero viver aquilo que Tu tens para mim, Senhor. Toma os meus sonhos, toma os meus projetos. Se eles não são de acordo contigo, com a Tua vontade, então gera no meu coração os Teus sonhos para minha vida. Gera no meu coração os Teus projetos para minha vida. Qual é o meu propósito? Para que eu estou aqui? Para que serve a minha vida quando eu estou lá fora? Para que o Senhor me gerou? O Senhor não chama os capacitados, querido, mas Ele capacita aqueles que o chamam. Aleluia, Senhor, obrigada por este povo que o Senhor está levantando neste lugar. Obrigada por essa juventude que não se corrompe com o mundo lá fora. Que mesmo quando Satanás quer nos entregar coisas e nós temos a nossa boca para dizer não, eu sou livre para escolher, eu não preciso disso para ser feliz, porque somente a graça do Senhor me basta. Somente viver os planos do Senhor me basta, porque vai chegar um dia que eu vou ter que prestar contas para o Senhor. E aí, meu filho, minha filha, o que tu fizeste para mim na terra? Qual foi, filho, o chamado que eu te dei, o propósito que eu te entreguei? O que você fez, filho? E aí você vai estar diante do Pai, e aí você vai dizer aquilo que você fez, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, para a gente chegar neste grande dia e dizer: Senhor, eu combati o bom combate, eu guardei a minha fé, Senhor, eu quero morar contigo na vida eterna. E que o Senhor ache graça em nós, que o Senhor faça um retrospecto da nossa vida e fala: meu filho amado, minha filha amada, venha morar comigo na vida eterna. Toma os seus galardões e venha me adorar, e me adorar, e me adorar. Senhor, nós estamos aqui nesta noite, Pai. Obrigada por esta oportunidade de estarmos uma hora aqui para te exaltar, para te louvar e para te glorificar. Obrigada pela vida dos meus irmãos e irmãs que aqui estão, dos visitantes, Pai, que estão aqui nesta noite. Guarda-nos, Senhor, nos leve em paz, nos leve em segurança, porque quando estamos, Senhor, contigo, nada pode nos atingir, nada pode nos abater, e aí, mesmo assim, Pai, que a figueira não floresça, que não haja fruto no vide, Senhor, nós vamos continuar te adorando, porque as coisas materiais não importam, porque as circunstâncias não importam. O
o que nos importa é somente te adorar pelo que tu és e não pelo que o Senhor pode fazer por nós. Seja exaltado nesta noite, seja entronizado nesta noite. Repreenda toda a fúria do inferno contra a nossa vida, toda a retaliação do inferno, toda a acusação do inimigo sobre nós, e nos leve em paz, nos leve em segurança, nos leva, Senhor, embaixo de tuas asas, Senhor, e nos cobre com o teu manto de ternura, com o teu manto sagrado, com a tua unção e com o teu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém.